O Jornal da Engraçadinha está no ar e vamos convidar você para uma viagem ao mundo maravilhoso do Chaves. Afinal, esse ano completam-se 40 anos de Chaves no Brasil e nesta série especial do TV Pomposa vamos trazer as histórias de Chespirito, Lachicharra e Chaves, Chapolin Colorado e as paródias que já foram produzidas, além de peças de teatro e o museu que foi montado em São Paulo para dar a maior nostalgia para você. E para a nostalgia ficar ainda mais completa, hoje vamos apresentar a história verdadeira de Chespirito e Lachicharra. Fique você também um pomposo pomposa imediatamente. Inscreva-se no canal, ative o sininho, pelo amor de Deus, e bora pro nosso vídeo que vai ser bem interessante e relevante para você. Quando a série foi criada, Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito, escrevia e ocasionalmente atuava, e estreou uma série produzida por uma emissora mexicana, Televisión Independiente de México, atuando junto com Rubén Aguirre e Ciudadano Gomes, que posteriormente foi para a emissora Las Estrellas em 1970. Considerado o programa humorístico número 1 da televisão mundial, o programa Chespirito estreou nesse ano de 1970 e exibia várias esquetes de Roberto Gomes Bolanhos. Desse programa nasceram Chapolin e Chaves, que tão logo se tornaram programas independentes em 1973, fazendo o programa Chespirito deixar de ser exibido. No início de 1979, o ator de Kiko, Carlos Villagrán, deixou as gravações de Chaves e Chapolin para seguir carreira solo. Um tempo depois, ele foi para a Venezuela. Em abril de 79, Ramon Valdez, seu Madruga, também deixa as gravações para focar suas atenções com seu circo. O Chespirito decide encerrar o seriado Chaves e Lachicharra, que substituiu Chapolin no final de 1979. No ano seguinte, ele traz de volta o programa Chespirito em um novo formato. Chapolin e Lachicharra passaram a ser quadros desse programa, exibidos semanalmente pela Televisa. Os quadros inicialmente eram Chaves, Chapolin Colorado, Doutor Chapatin, Chaveco, conhecido como Chompiras, Pancada Bonaparte, Champarrão, Vicente Chambon e o Gordo e o Magro. Nesse ano, destaque para as participações de Benny e Barra. Lachicharra estreou em setembro de 1979, substituindo Chapolin. Narra as aventuras de Vicente Chambon e sua namorada Cândida, onde trabalha no jornal Lachicharra. Teve apenas 14 episódios e no início de 1980 a série se encerrou e virou quadro no programa Chespirito. Grande parte dos episódios do primeiro período estão perdidos, pois não são mais distribuídos pela Televisa. Entre eles estão a primeira aparição do Chaves, do Dr. Chapatin, primeiras versões perdidas de episódios clássicos. Algumas esquetes de 1970 e 1971 podem ser encontradas na internet retirados de acervos pessoais de fãs. Cerca de 44 esquetes de 1972 foram compilados de episódios de Chaves e Chapolin, já com programas próprios quando o Chespirito não pôde gravar e são distribuídos normalmente pela emissora mexicana. Começam os anos 80 e Roberto passa a fazer mudanças, após as saídas de vários integrantes do elenco. Após as saídas de Ramon Valdez e Carlos Villagrán do elenco, Roberto decide acabar com as séries Chaves, Chapolin e Lachicharra, e após o fim dessas 3 séries maravilhosas, Roberto decide então criar e trazer de volta o programa Chespirito, trazendo Chaves, Chapolin e Lachicharra como quadros, e além desses trouxe também 3 personagens que até então estavam fora do ar naquele momento, que são o Dr. Chapatin, Chaparrão Bonaparte e Chompiras. Com isso,
o programa se transformou na atração número 1 da televisão humorística e ganhou um espaço nos fins da tarde. Em 1981, Ramon Valdez retorna ao elenco, mas meses depois sai do elenco novamente para trabalhar com Carlos Villagrán no Akikiko. Com o fim de Los Angeles Chicharra em 1982, o quadro deixa o programa Chespirito com o seu último episódio. O teatro onde Vicente Chambon tem sonho de trabalhar em um teatro foi esse o último episódio de La Chicharra. Depois disso o quadro saiu do ar e nunca mais voltou para a programação do programa Chespirito. No mesmo ano acabam as risadas de fundo, a fim de dar mais importância aos backgrounds além dos quadros. Em algumas situações Chespirito interpretava a si próprio em diversas histórias e também personagens épicos em diferentes paródias. Em 1984 Roberto Gomes Fernandes, filho mais velho de Chespirito, começa a fazer participações no programa. Em 1985 é a vez de Ramiro Orsi fazer várias participações especiais. O terremoto da cidade do México de 19 de setembro de 1985 fez com que as gravações fossem transferidas do Foro 5, que foi afetado, para o Foro 4. No final do ano Carmen Ochoa de Garcia deixa de ser a produtora. 1986 era ano de Copa do Mundo e da passagem do cometa Halley. Naquele ano, Chespirito utilizou os programas para fazer divulgações dos eventos, principalmente nos quadros de Chaves. Em 1987 Chaves e Chapolin perdem destaque no programa, pois Roberto passa a dar mais destaque aos Chompiras, pois nessa fase Botijão e Chompiras deixam de ser ladrões e passam a ser pessoas do bem e começam a trabalhar no hotel do seu Lúcio. Em 1989 Anabel Gutierrez volta a trabalhar com Roberto Gomes Bolanhos, interpretando a Dona Grimaldolina, mãe da Chimotrufia. No ano seguinte Moisés Soares, que posteriormente interpretaria o seu Cecílio, começa a fazer as suas participações especiais. Florinda Mesa fica 24 programas ausentes em 1991 para gravar a novela Milagro Y Magia. Em 1992 os episódios de Chaves e Chapolin deixam de serem gravados. O último episódio de Chaves no programa foi Aula de Inglês, e o último episódio de Chapolin no programa foi Mulher Tirana Marido Bana. Edgar Vivar fica um tempo afastado, mas meses depois retorna ao programa. O programa Chespirito entra em 1993 com nova temporada, trilha remixada e novidades na trama da série. E temos novidades na trama da série. Chompiras e seus amigos passaram a trabalhar em um novo hotel chamado Bela Vista, agora com seu Cecílio como gerente. Angeline Fernandes saiu do programa em 1991 para cuidar de sua saúde. Esquecemos de falar que Paulina Gomes, filha mais nova de Chespirito, começa a fazer as suas participações no programa. O programa dá mais maior relevância às esquetes de Los Caquitos, com apenas 2 esquetes do Dr. Chapatin e dos Los Chifladitos, mas eram apenas reprises. No mesmo ano, Chespirito passa a gravar programa com humor, ficando até 1994. Em 1994, para a tristeza de muitos, faleceram Angelines Fernandes e Raul Chato Padilha. No mesmo ano, os quadros do Dr. Chapatin e do Chaparrão Bonaparte voltam a ser gravados. Quadros novos como Dom Caveira e Cidadão Gomes passam a fazer parte do programa até o final daquele ano. Em 1995, a Televisa avisa para todos que fará mudanças em sua programação, acabando com os programas de humor diário para no lugar colocar novelas, transferindo os humorísticos para os sábados. Incomodado com isso, Chespirito, que iria completar 25 anos no ar, acabou não concordando com a ideia e o programa estava indo ao seu último suspiro. As últimas esquetes exibidas foram o Depósito do Dr. Chapatin, o Bêbado e a Casa Maluca do Chespirito, e Um Dia no Zoológico do Chaveco. Depois disso, o programa simplesmente saiu do ar. A série foi exibida pela rede CNT na época de sua parceria com a Gazeta, em 1997. A rede na época apostou nos conteúdos da Televisa e comprou conteúdos até então inéditos no Brasil, incluindo as novelas mexicanas, e que não havia terminado há tanto tempo em seu país de origem. Por isso, quem assistiu deve se lembrar dos personagens de Chespirito mais velhos e gordos. A CNT transmitiu Chaves, Chapolin, Chaparrão e Chompiras e os demais quadros com exibição parcialmente integral.
Algumas transições de intervalo e aberturas e encerramentos não foram exibidas. Só que o contrato com a Televisa durou só um ano e a exibição foi marcada por muitos problemas. Inicialmente o programa foi dublado nos estúdios da dubladora BKS, mas depois foi transferido pela Paris Vídeo. Essas são consideradas dublagens perdidas. Alguns fãs relatam os seguintes motivos. A primeira carecia um pouco de adaptação e a segunda, por várias dificuldades de manter o elenco fixo, que só contava com apenas 3 das vozes da dublagem clássica. Assim que o SBT comprou as séries em 1999, todos os episódios foram redublados. A emissora solicitou a redublagem de mais de 200 programas, onde vários pertencem ao quadro A Turma do Chaveco. Toda a temporada de 1993, como nós já falamos, é constituída pelo quadro Chaveco, onde apenas 2 foram exceção, mas ainda assim eram reprises dos anos anteriores. Na dublagem, todas as músicas e efeitos foram mantidas, vindas do original, sendo que algumas temporadas vagas vieram diferentes do originalmente exibido. Chespirito foi levado ao ar com o nome de Clube do Chaves, e em vez da vinheta exibida originalmente, foi exibida outra, produzida pelo Departamento de Produção do SBT. Um ponto negativo, segundo os fãs na época de exibição, foi justamente a dublagem. Menos da metade dos dubladores originais voltaram a emprestar suas vozes aos célebres personagens. Além da ausência sentida de Ramon Valdez, Seu Madruga e Carlos Villagrán, que fazia o Kiko na série, além do fato dos atores já estarem mais velhos. Alguns quadros tiveram seus nomes modificados. Champarrão ficou com o nome de Pancada e Chompiras foi chamado de Chaveco. A estreia pelo SBT foi no dia 2 de junho de 2001. Só que sua exibição do Clube do Chaves dependia da audiência. Infelizmente isso não caiu bem, mesmo sendo levado ao ar aos sábados, fazendo com que o tempo do programa fosse diminuído para 30 minutos e depois levado ao ar junto com os episódios de Chapolin Colorado e Chaves. O programa acabou saindo do ar em 2002. Enfim, por vezes o programa entrou e saiu da grade de programação do SBT por várias vezes. Uma vez já passou de madrugada, outra como tapa-buraco, outra vez para preencher o espaço de um telejornal, de uma sessão de desenhos, enfim. Toda vez que a grade era alterada até 2020, sempre tinha um Clube do Chaves no ar. Uma vez, entre dezembro de 2006 e o começo de 2008, exibiram a série na madrugada, mas não foram exibidos nenhum dos quadros de Chaves e Chapolin. Enquanto isso, a TLN, plataforma que faz parte do grupo de canais pagos da Televisa, no sábado e no domingo apresentavam os episódios com a dublagem da Gota Mágica, que foi exibida até 2015. Nesta mesma dublagem, foi chamada de As Novas Aventuras do Chaves, com a mesma dublagem que foi chamada de Clube do Chaves no SBT. O programa foi exibido pela última vez na plataforma em 26 de dezembro de 2015. Clube do Chaves, com episódios de Chespirito, acabou saindo do ar junto com Chaves e Chapolin Colorado em agosto, após uma curta exibição antecedendo o Sábado Animado, mas seu último episódio foi exibido um pouco antes, em 25 de julho de 2020. A razão se deve pelo rompimento entre a Televisa e o grupo Chespirito, ocasionando impedimento pela exibição das esquetes nas emissoras pelo mundo. No próximo vídeo falaremos do sucesso de Chaves e Chapolin Colorado, as paródias de Malamém, a versão brazuca do Chaves, conhecida como Miguelito, a dublagem da Estúdio Gábia e o lançamento dos DVDs da Turma do Chaves, Chapolin e Chespirito.